Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é com muita alegria que todas as quartas nós estamos juntos, convidando os amigos dos dois planos da vida para refletirmos sobre essa doutrina reveladora, esclarecedora, libertadora. Mandando um abraço para Daniele e para todos aqueles que estão chegando para o nosso estudo do Espiritismo. E nós, para esse estudo da quarta-feira, nós utilizamos essa apostila, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo único, que pode ser adquirido pela Federação Espírita Brasileira, pode tanto ser adquirido fisicamente, como também pode ser baixado na aba de cursos. É o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E para a nossa preparação espiritual, nós vamos ler uma mensagem contida aqui no próprio livro, mandando também um abraço para Maria Cristina. Que bom, Maria Cristina, saudades. Nós vamos abrir aqui uma mensagem, é uma prece de Aniceto. E essa prece, ela se encontra no livro Os Mensageiros. Os Mensageiros pelo Espírito André Luiz e nosso querido Francisco Cândido Xavier. E é o capítulo 51, nas despedidas. No final do capítulo, ou melhor, no final do livro, Aniceto faz essa prece, belíssima. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. E é interessante que aí Aniceto vai colocando títulos para Jesus. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para as nossas para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos
e mostra-nos a estrada de teu reino. Prece linda de Aniceto, que se encontra no livro Os Mensageiros, no último capítulo, no capítulo 51, nas despedidas. E refletindo nessa mensagem tão linda, nós só podemos pedir, ó Senhor, Tu que és bondade, que és perfeição, que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, porque Tu passaste por todas as experiências até chegar a Espírito puro. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos buscar os Teus caminhos, o Teu ensinamento, a luz da doutrina espírita, e fortalecermos-nos para sermos dignos trabalhadores da Tua seara. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E convidando os nossos amigos espirituais, benfeitores amigos que cuidam, que velam pela nossa casa espírita, nós vamos dando início, mandando também um abraço para a nossa querida Denise, para a Sueli, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, darmos continuidade ao nosso estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos ver o módulo 4, que fala, o módulo 4 é sobre os médiuns, dos médiuns. E o roteiro 3 fala sobre a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. Semana passada nós vimos a mediunidade nas crianças. E está gravado lá na nossa playlist, no canal do YouTube, quem desejar assistir. E qual é o objetivo específico desse estudo de hoje? Dizer em que consiste a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. A influência moral do médium nas comunicações mediúnicas, logicamente que a gente vai pensar e vai concluir que deve ser de muita importância, porque qualquer trabalho para que nós possamos evoluir como espíritos imortais, precisamos desenvolver a nossa moralidade, a nossa espiritualidade. E, logicamente, que aquele trabalhador que já vem com o compromisso da mediunidade para auxiliar na obra do Cristo, não que ele seja privilegiado, ao contrário. Em geral, os médiuns somos espíritos endividados, que precisamos desenvolver, evoluir, trabalhar as nossas imperfeições. Mas a influência moral do médium nas comunicações mediúnicas, ela baseia-se, de modo geral, na simpatia que ele sente pelos espíritos comunicantes. Há uma lei de afinidade. Aquela simpatia, aquele espírito pelo qual o médium se simpatiza e o espírito simpatiza, vai criar uma sintonia, uma aproximação. Porquanto, se estes lhes são simpáticos, pode ele, médium, alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas. Ou melhor, voltando um pouquinho, quando há essa lei de afinidade e os espíritos são simpáticos, nós vamos conseguir assimilar o que eles estão nos trazendo. Os médiuns mais sérios, mais compenetrados, eles colocam que sempre há um pouco da interferência naquela interpretação do próprio médium. Por mais que o médium busque não interferir nas comunicações, sempre vai haver um pouco do animismo do médium. Mas quando há uma relação de simpatia, esses espíritos e o médium vai com essa facilidade dele assimilar melhor
o que o espírito quer dizer e traduzir as colocações daquele espírito. Por outro lado, quando estes espíritos não lhe são simpáticos, o médium pode alterar-lhe as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. O espírito diz A, mas o médium não se simpatiza com o espírito, vai interpretar dizendo B, vai alterar o conteúdo da mensagem, vai assimilar com as suas próprias ideias e seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas, mas constitui-se em mau intérprete. O médium não tem a possibilidade de mudar o pensamento do espírito, mas é igual aquela pessoa que a gente pede para dar um recado, uma mensagem qualquer, e ele modifica totalmente o conteúdo daquele recado e o recado chega lá totalmente desvirtuado no seu sentido. Sendo assim, os espíritos naturalmente vão o quê? Ora, eles vão procurar aquele intérprete, aquele médium que mais se simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Como nós dissemos, se é uma lei de afinidade, aquela atração, ele vai procurar aquele que ele vai perceber que ali há um campo propício para que ele possa se comunicar. Pois que para se comunicar, o espírito desencarnado, ele se identifica com o espírito do médium. Nós somos espíritos encarnados, mas estamos cercados, como Paulo apóstolo diz, por uma nuvem de testemunhas. Estamos cercados por uma nuvem de espíritos desencarnados. E, logicamente, que aquele espírito desencarnado vai o quê? Buscar aquele com o qual ele se identifica mais com o espírito daquele médium. E esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, afinidade. A alma, ela exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração, espírito a espírito, ou de repulsão. Há uma atração, lei de atração, ou uma lei de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles, entre o espírito encarnado, médium, o espírito desencarnado. Ora, os bons vão ter o quê? Afinidade com os bons. Nós encarnados, nós buscamos aqueles com quais nós nos afinizamos. Se a gente gosta de futebol, vai buscar quem gosta, que gosta do churrasco, se gosta da cerveja, se gosta de uma música clássica, se gosta de um filme romântico, nós vamos buscar quem nós temos afinidades. A mesma coisa. Os espíritos bons vão o quê? Vão ter afinidade com os bons. E os maus com os maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium, as qualidades morais, que é o que nós estamos analisando hoje, a influência moral, essa qualidade moral do médium, essas qualidades morais, elas exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Isso é bem óbvio. De todos esses defeitos, o que os espíritos inferiores exploram com mais habilidade no médium, o espírito vai se aproximar de acordo com as suas afinidades. Agora, aquele espírito que percebe ainda os defeitos, as imperfeições daquele médium, ele vai o quê? Se aproveitar, vai se utilizar mais da habilidade, ele vai explorar com mais habilidade o espírito, o quê? O orgulho que o médium ainda possui. Porque o orgulho é
ainda aquele vício, aquele equívoco, que a criatura, todos nós, menos confessa. Nós não gostamos de dizer, eu sou orgulhoso. Aquele médium orgulhoso é o que os espíritos inferiores vão explorar com mais habilidade. Se aproveitar ainda daquela imperfeição. O espírito Erasto, ele nos dá a seguinte instrução. Ele diz o seguinte: em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares. Eles vão atrair aqueles que têm os mesmos pendores e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores. Um espírito já de um certo nível, dificilmente ele vai buscar um médium de maus pendores, ainda com imperfeições morais muito presentes. O que é que nós observamos? Por exemplo, Chico Xavier levou anos, Emmanuel ali próximo, trabalhando, impondo a ele, exercendo aquela firmeza, disciplina, até que ele pudesse trazer as suas obras. Emmanuel, ele não traz as obras dele de imediato. Me aproximei hoje, amanhã vamos começar a psicografar. Não, foi um trabalho, anos se afinizando. O espírito André Luiz levou 3 anos participando das reuniões em Pedro Leopoldo, se afinizando com Chico Xavier para poder trazer aquelas obras. Espíritos elevados dificilmente vão se comunicar por aparelhos mal condutores, aparelhos aqui os médiuns. Quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios. Ora, por que Erasto diz? Por que um espírito evoluído vai utilizar-se de um mau intérprete se ele tiver à disposição um bom intérprete? Os médios levianos e poucos sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Eu tenho colocado isso, mas só para a gente reforçar a mediunidade em primeiro lugar. Kardec diz, todos nós somos médios. Tem aqueles que são uma mediunidade mais presente, mas todos nós temos uma mediunidade quando sonhamos, quando temos inspirações, quando temos intuições, mas o médium, ele é médium 24 horas por dia, até dormindo, porque até dormindo nós trabalhamos. Nós vemos isso muito bem colocado nas obras de André Luiz. Nós estamos, o corpo físico está descansando, mas o espírito está participando de cursos, está participando de atendimentos. Então, como que um médium, ele vai ter uma conduta leviana, uma conduta sem uma seriedade, sem responsabilidade, sem disciplina, como diz Emmanuel? Ele não vai conseguir levar adiante o seu compromisso. Erasto diz, os médios levianos e poucos sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Não é assim que acontece também entre nós encarnados? Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades. Aquele médio leviano são comunicações fracas, fúteis, sem nenhum objetivo, banais, frívolas, ideias truncadas, e não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. São mensagens que não têm seriedade, um conteúdo, uma mensagem que possa ser utilizada. Por isso, cuidado que nós precisamos ter, muito cuidado ao tomarmos conhecimento de uma mensagem mediúnica
e não irmos logo divulgando, acreditando. Não. O que é que Kardec nos ensina? Nós temos que ter uma fé raciocinada. Não podemos... E um espírito sério, ele não vai se sentir ofendido se aquela mensagem dele for analisada, passar pelo crivo da razão. Os espíritos que se sentem ofendidos são os espíritos que não são espíritos confiáveis. Vamos sim analisar. Nem o médium é para se sentir constrangido, melindrado, magoado, e nem o espírito. Ao contrário, o espírito sério faz questão que a sua mensagem seja analisada. E Erasto continua. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Quando nós analisamos uma mensagem, e aí nós vamos perceber, será de acordo com aquele conteúdo? É animismo? Essas ideias são da cabeça do próprio médium? Essas teorias mirabolantes, fantásticas? Ah, não, a Terra é quadrada, a Terra não é redonda. Coisas absurdas. Logo de cara a pessoa já percebe, bom, isso não é, ou é um animismo, ou é um espírito zombeteiro, mistificador, que quer induzir esse médium a uma situação constrangedora. Ou muitos começam a sofrer influências espirituais, influências obsessivas, e se afastam da casa espírita e dizem, não, todos vocês estão errados, eu é que estou certo. As minhas comunicações são perfeitas. E, infelizmente, o que nós falamos? Eles se aproveitam do orgulho, o orgulho ainda presente, e induzem aquele médium que às vezes começa bem, mas pode ser desvirtuado. Nós vimos ontem no nosso estudo do Evangelho, enquanto o espírito não é perfeito, enquanto ele não atingiu o seu grau de perfeição absoluta, ele corre o risco de, ao reencarnar, ele cair. Ele, como médium, aqui encarnado, vai indo bem. De repente, ele pode... Oh, um abraço para o Sandro. Que bom, Sandro. Seja bem-vindo. Um abraço também para a Alicia. Mas o médium pode, enquanto ele está aqui encarnado, começa bem. E se ele não tiver muita vigilância, acabar caindo. Por isso que Emmanuel era firme com o Chico, não deixava o Chico desviar nem 1 milímetro, para que ele não pudesse correr riscos e colocar toda a obra em perigo, todo aquele compromisso espiritual. E Erasto continua. Contra este escolho terrível de ver o médium nessa situação, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas, que em falta das comunicações que os bons espíritos lhe recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. E nós temos percebido isso também. O médium começa uma literatura equilibrada, trazendo aquelas mensagens mediúnicas muito profundas. E, de repente, ele começa aquelas mensagens sem sentido. E o espírito assina como se fosse o mesmo espírito. Só que aquele espírito que estava lá no início já foi embora.
e agora quem assumiu o lugar? Foi outro ou o próprio médium que começou a apresentar as obras do seu próprio cunho, dizendo que são obras dos espíritos, que são obras mediúnicas. Por isso que nós que não temos o espiritismo, não tem um órgão que fiscalize, nós que temos que ser os nossos próprios fiscais, lermos com análise, com equilíbrio, observar, trocar ideias, para ver se tem fundamento. Não podemos nos deixar levar por qualquer coisa que chegue às nossas mãos. Esse livro foi lançado agora, é o máximo. Tem fundamento? Vamos ver. Porque muitos de nós podemos ser iludidos. E o espírito André Luiz, ele nos traz no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vem nos trazendo, nos relatando 2 exemplos de 2 médiuns. 2 médiuns trabalhadoras do bem, sérias, mas cada uma tinha o seu estilo, mas todas 2 trabalhando com muita seriedade, com muito equilíbrio. E ele nos traz nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, nos trazendo esses exemplos sobre a influência moral dos médiuns no exercício da mediunidade. E ele destaca 2 casos, a Eugênia e a Celina. E o que ele nos diz aqui? Ele reproduz, o André Luiz, ele reproduz as palavras do mentor Aulus. O Aulus vai explicando a André Luiz que André Luiz era um perguntador. E o Aulus vai explicando a ele com relação ao que estava ali acontecendo naquela reunião. E ele vem dizendo, com relação à tarefa de Eugênia, ele diz, é o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora, senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. Ela era uma médium de psicofonia, ela falava. Mas o espírito que ali se encontrava próximo a ela, ele era controlado. A coisa do médium dizer assim, eu não consegui porque o espírito gritou, quis dizer palavrão, fez isso, fez aquilo, socou a mesa, deu um soco no companheiro que estava ao meu lado. Não. O médium, ele é o senhor do seu corpo, da sua vontade. E é o que ele coloca. O espírito se aproxima de Eugênia, mas permanece controlado por ela. E a Eugênia pode o quê? Frustrar-lhe qualquer abuso. Pode e deve frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Até o salva-vida, ele vai salvar uma vida, mas ele não pode permitir que aquele que está se afogando se agarre no pescoço dele, porque senão os 2 vão acabar se afogando, vão perecer. Ele tem que ser firme, ele tem que mobilizar aquela vítima ali para que ele possa trazer em segurança até a praia. A mesma coisa, aquela entidade é um filho de Deus, mas encontrava-se ainda numa situação de perturbação, de sofrimento, e ela, como médium, tinha que ter o equilíbrio para saber mantê-lo adequadamente. Agora, e a Celina, que também era uma médium de muito potencial, de muito equilíbrio, de muita seriedade? A assistência mediúnica prestada por Celina, através do fenômeno da psicofonia sonambúlica, é relatado por André Luiz dizendo o seguinte:
A nobre senhora, a Celina, fitou o desesperado visitante, o espírito ali desencarnado, e ela o fita com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. A Celina, ela percebe ali a presença daquele espírito sofredor, ela abre os braços e ele se aproxima e se conecta ali a Celina, para que pudesse transmitir a sua mensagem. E ele faz uma observação, ele diz: se a Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, a Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Cada um de nós temos o nosso jeito de ser. Cada médium vai ter o seu jeito de ser. A Eugênia, firme, como uma enfermeira devotada, que vai cuidar daquele paciente que precisa daquela medicação. A enfermeira não pode ser, coitadinha, então não vou dar injeção porque vai doer. Não, firmeza. Mas a Celina também, médio equilibrada, mas com o seu jeito maternal. Da Celina partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente. E o recém-chegado, aquele espírito, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. A Celina o envolve com tanto amor, aqueles fios brilhantes, aquela vibração tão amorosa, que ele tranquiliza-se, assemelhava-se a um peixe em furiosa reação, entre os estreitos limites de um recipiente, que em vão procurava dilacerar. Ela o envolve de tal forma que ele é controlado. Ele queria fazer a sua apresentação de uma forma muito inconveniente, mas ela o envolve de uma forma amorosa, da mesma maneira, às vezes, que a mãe envolve o filho quando ele está tendo uma crise de pirraça, e ela o abraça, o aconchega, e aí a criança vai acalmando. É muito bonito isso. Agora, e a influência do meio nas comunicações mediúnicas? Nós vimos a influência moral do médium, a importância do médium trabalhar as suas próprias limitações, as suas próprias imperfeições. E eu digo, todos nós somos, de uma certa forma, médios, todos nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições. Não é somente um médio ostensivo. Todos nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para evoluir, não ficarmos presos às nossas limitações. Mas e a influência do meio nas comunicações mediúnicas? O meio, onde se encontra o médium, também exerce influência nas manifestações mediúnicas, uma vez que todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Nós vimos logo no início essa sintonia. Nós podemos atrair para a nossa vida amigos encarnados e desencarnados do bem, mas também podemos atrair aqueles que não são ainda tão esclarecidos. Podem, no entanto, os espíritos superiores, quando julgam necessário, vencer a influência negativa do meio. Mas o que acontece? Uma reunião mediúnica, porque quando a gente fala de mediunidade, nós somos espíritas, nós falamos de mediunidade numa casa espírita.
Nós nunca devemos, como médios, nos mantermos em conexão, sermos intermediários, nos permitir ser mediunizados fora do ambiente de uma casa espírita, porque ali é que é o ambiente adequado. Mas se uma casa espírita tiver uma reunião, mas que ali naquele meio daquela reunião seja um grupo onde haja dissensões, onde haja inveja, maledicência, não haja um grupo, uma equipe coesa, respeitosa, afinizada, os espíritos vão se utilizar daquele meio desajustado, desarmonizado. Reuniões mediúnicas, elas podem acabar em função das influências espirituais, porque a equipe mediúnica encarnada que ali se encontrava não soube trabalhar. Mas os espíritos superiores podem, se julgar necessário, vencer a influência negativa do meio. Mas os espíritos superiores não comparecem às reuniões onde sabem de antemão que a sua presença será inútil. Eles podem abrir uma exceção para tentar auxiliar aquele grupo, aquela equipe de trabalho. Mas se ele perceber que aquele grupo não está levando a sério, não é disciplinado, não é frequente, não é assíduo, não estuda, não tem interesse em se preparar, em aprofundar, em adquirir o equilíbrio espiritual, moral e também os conhecimentos intelectivos, aí eles deixam de mão, porque eles vão perceber que é um caso que eles vão trabalhar ali inutilmente, não. Os benfeitores, eles têm uma agenda muito grande. Eles vão aonde eles sabem que vão semear e que vai dar frutos. Até o nosso anjo guardião, ele às vezes pode se afastar um pouco de nós quando ele percebe a nossa rebeldia, nos deixa um pouco de lado para que a gente possa refletir o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo de vida. Nós vimos isso, inclusive, no livro, eu acho que é Missionários da Luz, agora tenho dúvida, que era o caso de 10ª vez, que aquele homem ia pela 10ª vez em busca do auxílio espiritual e sempre incidindo no erro. Então os benfeitores dizem, olha, vamos deixar ele agora um pouco por conta própria, para que ele possa aprender. Porque já é a 10ª vez que ele vem aqui que nós ajudamos a ele. E eles deixam ele refletir um pouco. Mas, queridos amigos, nós aproveitamos para mandar um abraço aqui para Celi, para a Liette, para o Arnaldo, para a Eudócia, para a Fátima, Marley, Silvina, Dione. Boa noite, querida Eudócia. Para todos que aqui se encontram conosco, e nós vamos encerrando a nossa gravação para os nossos canais do YouTube e os nossos canais do Telegram, agradecendo a todos e convidando que amanhã estejam conosco no nosso curso de Espiritismo do 1º ano. Uma boa noite a todos.